2012 é ano de eleições. Teoricamente, os deputados deveriam estar voltados para essas eleições nos municípios. Mas a pauta de matérias que exige uma definição e que está represada desde o ano passado, matérias nacionais, só tem crescido. Uma passada rápida. A gente lembra Lei Geral da Copa, Código Florestal, Previdência Complementar, royalties do petróleo, regulamentação da terceirização, aposentadoria por invalidez, Plano Nacional de Educação, marco regulatório das agências reguladoras, reforma política, que já é antigo, os projetos de combate à corrupção e redução da alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais de bens e mercadorias importados. Só para citar alguns. O PSD ainda não tem posição firmada sobre esses temas. Palavra Aberta recebe o líder do partido na Câmara, deputado Guilherme Campos. Nosso programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. A gente passou rapidamente aqui, eu fiz uma lista rápida. Expressa. E a gente vê que, apesar de ser um ano eleitoral, como a gente sabe, quer dizer, muita gente diz que esse ano só vai até a metade. A partir daí é só aqueles esforços para efetuar, no máximo, aí umas 3, 4 votações, não mais. Ou seja, tem muita coisa represada. O PSD está preparado para enfrentar esses desafios ou ainda tem muita indefinição dentro do partido? Bom, prazer estar aqui com vocês no Palavra Aberta. Obrigado. Mas a grande força que segura os projetos de autoria do Legislativo, principalmente, são as medidas provisórias. As medidas provisórias represam muito mais que qualquer ano eleitoral. O ano eleitoral só vem agravar essa situação. E nós do PSD estamos atentos a esses temas e estamos nos articulando para que o partido tenha uma posição firmada sobre cada um deles. O partido ainda não tem, como eu afirmei, porque tem divisões internas. Ainda não seriam bem divisões internas, né? Divisões, talvez a expressão não tenha sido muito feliz, mas algumas divergências em torno de alguns pontos fundamentais. No caso, por exemplo, do Código Florestal, o senhor me dizia pouco antes que parece que o partido está mais ou menos organizado, né? Uma posição PSD, mais ou menos firmada. O PSD é o caçula dos partidos políticos aqui dentro da Câmara dos Deputados. E ele foi concebido um ano depois das eleições que trouxeram os deputados e elegeram presidente e governadores. E nós não podíamos esperar que o parlamentar que viesse aqui para a Câmara, do dia para a noite, rasgasse a sua história, rasgasse os seus compromissos assumidos na última eleição. Então, durante o processo de formação do PSD, foi bem colocado que nós estaríamos respeitando as posições assumidas pelos deputados. E só iríamos encaminhar uma orientação de votação da bancada uma vez que houvesse o consenso, como o fizemos na votação da DRU, onde o partido votou de uma maneira fechada pela sua aprovação, por achar que era importante para o Brasil, nesse momento de crise mundial, que o Executivo tivesse essa liberdade de poder estar administrando o orçamento. Fora disso, se não houver o consenso, nós não encaminharemos, deixaremos a bancada liberada para a votação. E, especificamente na questão do Código Florestal, já existe uma posição praticamente de consenso pela bancada, que é constituída por grandes nomes do setor do agronegócio brasileiro, onde a construção que está sendo dada pelo atual relator, o Piau, é a construção mais próxima do possível de ser votada e aprovada. Bom, já em relação a outras matérias, como é o caso, por exemplo, dos royalties do petróleo, eu vou chutar aqui, mas deve haver uma divergência em profundidade. Meu partido tem gente dos estados produtores e tem gente dos outros estados. Qual partido que tem posição fechada a respeito dos royalties? Entre os grandes, dificilmente. Se tiver bancada dos estados produtores e dos estados não produtores. Os partidos são compostos por parlamentares de diversos estados. E aí entram os interesses. A questão não é partidária, né? É uma questão de interesses até regionais, históricos, estaduais. É um processo onde atinge diretamente as finanças dos estados e dos municípios, e com posições antagônicas. Previdência complementar. Aqui já talvez tenha mais consenso, não? Por incrível que pareça, não. Não. Tem gente favorável, tem gente que não é favorável e tem outros, e a maioria é em dúvida. Não é um assunto que
mesmo dentro da Câmara dos Deputados, seja um assunto que seja com posição firmada para lá ou para cá. Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa, o sentimento dentro da bancada é para que ela seja aprovada, para que possamos ter aí o encaminhamento dos assuntos de Copa do Mundo, que nós não podemos bobear, a Copa está aí, temos que resolver. Já que o Brasil assumiu essa responsabilidade, sabendo aí de todas as obrigações que seriam necessárias para que a Copa viesse aqui, nós temos que nos adequar para estar cumprindo a nossa parte do acordo. Aposentadoria por invalidez, isso parece consenso. Isso é consenso, é consenso pela aprovação, a PEC 270. E Plano Nacional de Educação? Não existe aí um consenso dentro da bancada, existem vários parlamentares ligados ao tema que colocam a importância dessa aprovação. Não vamos passar todos, senão a gente iria perder o programa inteiro aqui. Né? Projetos de combate à corrupção. Está colocando tantos projetos que acho que no mandato passado não teve tanto projeto não assim. Tanto. Mas eu queria que o senhor falasse agora um bocadinho sobre como é que o partido pretende encaminhar a orientação em relação a cada um desses projetos. Vai reunir a bancada em cada uma das votações? O compromisso nosso com a bancada, em cada tema importante, relevante, que seja aí objeto de votação, nós estamos nos reunindo com a bancada deliberando e nós passando essa deliberação de bancada para orientação. Se não houver o consenso, dentro daquilo que nós colocamos anteriormente, nós estaremos liberando para que cada um vote de acordo com a sua história, de acordo com os seus compromissos assumidos ao longo da vida. Como o senhor disse, o PSD é o caçula, né? O caçula é um partido em construção. Pois é, em construção. Então ele está se firmando, é um partido em momento de afirmação. Esse aspecto interfere, por exemplo, no conteúdo do voto do partido diante de matérias dessa importância? O fato do partido precisar se afirmar? Absolutamente, absolutamente. A questão... Ou são coisas separadas? São coisas distintas. A questão de você construir um consenso da bancada é uma questão de argumentação, é uma questão temática, é uma questão de posicionamento de cada parlamentar. O PSD veio não para ser um partido que coloque todo mundo no mesmo trilho e todo mundo num voto de cabresto votando em uma direção. As decisões tomadas pela bancada dos deputados são decisões tomadas pela bancada e serão respeitadas. Como a gente viu na participação de Gilberto Kassab nos 32 anos do PT, nas comemorações, o PSD se transformou num player, como dizem os especialistas em ciência política hoje, ou seja, ele é um jogador. Rapidamente o partido se tornou um protagonista importante nesse tabuleiro do poder no Brasil. Como é que o senhor vê a expectativa do PSD em relação a essas eleições que vêm aí, a partir, naturalmente, das posições que o partido vem tomando, inclusive aqui na Câmara dos Deputados? Veja a diferença do PSD esse ano para o início do PSD o ano passado. O PSD nasceu e foi construído em cima de muita descrença e de muitas ações que tinham por objetivo a sua não formação e a sua não habilitação para estar concorrendo a essas eleições. O partido se formou, se habilitou para as eleições, é um partido nacional composto por figuras políticas, cada uma no seu estado e nacionalmente representativas, e vem tomando posições, cada um dentro do seu estado, do seu município, no sentido de estar se afirmando como a melhor opção para o eleitor nessas eleições. E assim o será. O PSD vai dar uma amostra muito tangível da sua força e da sua presença nacional nessas eleições municipais. Para fechar, o PSDB foi acusado durante muito tempo de estar em cima do muro, de ser o partido do muro. Mas o PSD não tem tomado posições muito claras a respeito de determinados temas, nem em relação a certas alianças políticas. O PSD é o PSDB de hoje? Não, o PSD é o PSD, um partido que nasce com expressão nacional, como fato político dos últimos anos, sem dúvida alguma. Um partido que mudou a relação de forças na política nacional, mudou a relação de forças aqui na
na Câmara dos Deputados e vem a cada dia mostrando que existe e veio para ser protagonista. Não é um partido que veio para ser gaveta de ninguém. Na construção do partido pelo Brasil inteiro, uma das orientações que nós dávamos a todos aqueles que estavam construindo o partido, aonde tiver a possibilidade de ser protagonista, vamos com esse grupo político. Se for um grupo político, por mais amigo que seja, mas para colocar o partido como um partido de gaveta, não, nós não iremos. O PSD veio para ser protagonista. Deputado Guilherme Campos, líder do PSD na Câmara. O senhor tem um desafio bom pela frente. Nós vamos lhe acompanhar por aqui. Esteja à disposição, voltando sempre que quiser, o Palavra Aberta. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.